de estar aqui. Em segundo lugar, a confiança do pastor Felipe, de abrir essa oportunidade para os Águias de Cristo mostrarem o teu trabalho, nosso trabalho. Ao presidente Haroldo, sempre falo para ele que são os filhos dele que estão aqui. E com certeza ele estará nos assistindo. E é uma honra muito grande. Nós estivemos em 2022, na ilha de Marajó, muito próximo à Guiana Francesa, Europa. E o tráfico de órgãos realmente é uma coisa absurda. E pais levam filhos em troca, não de uma cesta básica, um prato de comida, 1 litro de diesel. E é uma realidade assim, dura, cruel, para gente que assiste, mas quando se chega, seu Newton é prova disso, ele estava lá também. E assim, oremos por Marajó, oremos por missões. Jesus era um homem que vivia em constante oração para que estivesse sempre no centro da vontade do Pai. Diz o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas no reino dos céus e para a igreja de Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se tornou carne, habitou no meio de nós, nos salvou, nos transformou, vale muito mais ainda. E eu queria deixar uma breve reflexão por causa do momento da hora em avançado. Mas antes eu queria explicar para vocês, um segundo, queria que o Oséias e a Rosângela, essa é a nossa bandeira do nosso motoclube. Somos um motoclube missionários sob 2 rodas. A moto vai onde o avião não vai, onde o carro não vai, mas nós fomos iluminados pelo Senhor através do fundador Hernani Macedo a influenciar apaixonados por motos, atraí-los ao amor do Senhor através de 2 rodas. Essa é a nossa bandeira. O preto tem um significado que reflete as trevas, o mundo de onde eu saí. Talvez você, que não foi criado em berço evangélico, um mundo de escuridão, um mundo perdido. E um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e o branco representa que Ele perdoa os nossos pecados e os torna mais brancos do que a neve. E o dourado, o laranja, faz uma alusão à visão que João teve na ilha de Patmos, que é o céu de glória, onde eu e você um dia iremos morar. Eu creio nessa verdade, você crê? É por isso que nós estamos semeando a palavra do Senhor. Porque cada alma que recebe o Senhor na sua vida é o galardão que nós receberemos lá no céu. Amém? Muito obrigado, Mauro. E eu quero trazer uma breve reflexão antes de começar lá a passar os slides, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, e fala sobre quando Jesus separa os 12 para si, e a fama de Jesus já corria longe, sabe? E a multidão seguia Jesus. E como era um homem de constante oração, porque ele dependia da oração para tomar a decisão certa, para seguir o caminho correto. Ele subia ao monte, descia, sempre eu aguardava uma multidão. Nesse relato aqui, a multidão se encontra num deserto, faminto, perdido, sem direção. E ali Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e a sua fama continua avançando. E a multidão toda vai embora, só ficam os 12. E diz assim, no versículo 23, ele começava a ensinar os seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz e siga-me. 8 dias depois de Jesus ter proclamado esse ensinamento, ele se depara com 3 personagens diferentes. Nesse momento, um personagem, chega para ele e diz assim, no verso 57, Jesus, seguir-te-ei aonde quer que o Senhor vá. Essa tradução é diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Disse Jesus a ele, tão animado em seguir o Mestre. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. O segundo personagem, Jesus simplesmente dá uma ordem para ele. Se encontra lá no 59. Segue-me. Ele, porém, responde, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Na cultura judaica daquela época, era comum os homens cuidarem dos pais até a morte, só depois poderiam sair de casa ou se casar. Então, esse sepultar significa isso. Vou priorizar a minha casa, os afazeres da minha vida, depois eu sigo Jesus. O terceiro personagem se apresenta para Jesus e diz, no versículo 61, Senhor, seguir-te-ei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Esse arrumou também outra desculpa, meio que esfarrapada. Eu não sei se ele foi um churrasquinho, uma peixada, uma festinha, uma comunhão com a família. Mas o que a gente percebe aqui, que ele coloca num mesmo patamar ou num patamar acima a devoção e o amor e o serviço ao reino de Deus. E eu falo isso com propriedade, porque muitas vezes eu coloco outras coisas ao invés de buscar o reino, colocar o reino em primeiro lugar. E eu me envergonho, pastor, de dizer que durante um ano que tem 365 dias, apenas 17 eu separo para ir para a missão. Não estou falando de evento, de festa, de comunhão, missão. O objetivo é ir pelas estradas, parando nos postos, falando de amor, de vida, de salvação, não apenas dando um folheto, mas levando pessoas a entender que Jesus Cristo salva, liberta e cura. E um detalhe importante é que, para mim, um dos maiores exemplos de missionário foi o apóstolo Paulo, antes um perseguidor de cristãos. E quando ele teve um encontro com o Senhor, ele morreu por amor ao Evangelho. E não foi muito fácil para ele, aliás, muito difícil. Vivia preso, açoitado, acorrentado, mas o carcereiro que estava preso se convertia. E o barco estava no naufrágio, a embarcação toda se convertia. Foi um homem exemplar que entendeu a importância e a revelação de quem era Jesus na vida dele. E por causa desse amor, ele viveu para levar vidas até Cristo Jesus. Eu encerro aqui com uma frase de Charles Spurgeon. Quem foi Charles Spurgeon? Foi um jovem que aos 15 anos conheceu o amor de Deus, o Evangelho. Aos 19 já era um pastor. A primeira pregação dele, num tabernáculo, tinha mais de 5.000 pessoas. Fundou orfanatos, igrejas. Morreu jovem, com a minha idade. E ele dizia assim: eu preferia ensinar um homem a orar
uma das frases dele, do que 10 a pregar, porque a oração é a respiração do cristão. E a outra frase mais marcante foi a seguinte: o evangelho é como um mendigo mostrando ao outro caminho onde encontrou o pão. Você tem a dimensão do que isso significa? Evangelismo não é um grau de superioridade. Evangelismo é um compartilhamento humilde e sincero de mostrar a salvação ao perdido. E por isso nós estamos aqui para mostrar um trabalho. Quero agradecer ao meu presidente, piloto brabo, que conduziu uma garupa por cerca de 6.000 quilômetros do Uruguai, na ida e na volta. Um valente do Senhor. Fica de pé, meu esposo. Uma salva de palmas para ele. Obrigado por todo o apoio, por todo o incentivo. Todas as vezes que eu fui, você precisou ficar, você orava por mim. E eu só estou aqui, porque eu tenho você ao meu lado. Apresentemos então a Missão Uruguai, que foi feita em fevereiro de 2025. Eu decidi no coração que eu passaria o meu aniversário nas estradas e eu queria almas de presente ao Senhor. Foi isso que eu pedi a Ele. Nós ficamos 17 dias na estrada e saímos daqui escoltado por um comboio maravilhoso até Três Rios. E eu quero aqui agradecer já de antemão essas esposas maravilhosas que apoiam seus esposos. E aí está o nosso comboio de escolta. Obrigado, minha primeira dama Rosemary, minha querida Monique, minha querida Bia, minha querida Rosângela. Ó, só um coração missionário como o de vocês, tá? Para permitir essa escolta maravilhosa até aqui. Deus abençoe, nós amamos vocês. Fazendo um alongamento para pegar a estrada. Como eu havia pedido ao Senhor almas de presente de aniversário, logo na primeira parada eu entrei num banheiro. E aí eu me deparo com essa moça. E ela olha para mim, e de cima embaixo, eu falei, puxa, que banheiro cheiroso, delicioso. Olha, que Deus abençoe o seu trabalho. Ela ficou tão mexida. E eu falei assim... Sabia que ele marcou um encontro com você aqui hoje? Foi o suficiente para ela derramar o coração, para ela chorar, para ela abrir o coração e se render ao Senhor. E ali, em menos de 2 minutos, fez uma oração de confissão e recebeu a Jesus como Cristo Salvador. No próximo posto de gasolina, a Lúcia, a esposa do senhor Newton, chegou perto dessa menina com um semblante caído e ela começou a falar do amor de Deus. E ela falou assim, vamos ali no banheiro comigo? Nós entramos no banheiro, ela recebeu a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela. O semblante de alegria mudou. E aí pegamos a estrada novamente. E é uma paradinha que o sol estava de rachar embaixo da sombra. E seguimos em frente já na fronteira entre São Paulo e Paraná. Passamos por Lindoeste. E aí chegamos na casa do presidente Haroldo, em Londrina. Fomos recebidos lá, a casa ainda estava em obra, né? E ele sempre dá apoio para a nossa base e se juntou a nós no comboio a partir de Ibiporã.
Passamos um dia na chácara, pescando peixes, né? Cadê o peixe que não apareceu? Mas valeu a diversão. E aí todo mundo com as suas varinhas ali, seu Newton, presidente. E aí a logística para o início da missão já lá nos computadores. E seguimos de Ibiporã rumo à Cruz Alta. Nos postos de combustíveis, a palavra do Senhor era anunciada. O reino de Deus avançava. E o sorriso do encontro do amor de Deus era nítido na face das pessoas. Esse aí estava na hora de almoço, quietinho, só no zap. Seu Newton chegou lá com todo o carinho e falou do amor de Deus para ele. E um momento muito triste na nossa caminhada, a moto do coordenador da equipe, o presidente Haroldo, quebrou. E nós ficamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ai, Jesus morreu. E agora? Ele falou, vai, continua. E seguimos em frente. Sol, chuva, neblina. Olha o seu Newton lá atrás, ó, com a Lúcia. E aí chegamos à Cruz Alta, nos integrando a um outro comboio, debaixo de tempestade. Muito frio, todo mundo encharcado. Cerca de 25 a 30 pessoas no comboio total. Esse aí é o momento da gente colocar a roupa de chuva, porque tem que ser muito rápido e a tempestade caindo. E estamos seguindo já, depois da fronteira de Santana do Livramento, já entrando em Rivera, no acampamento onde nos recebeu. Olha que lugar maravilhoso. Esse é o acampamento, as nossas dependências, o nosso banheiro. E aí, o presidente Haroldo conseguiu consertar a moto, chegou no dia seguinte ao nosso encontro. Esses foram os 5 para o Uruguai. E aí a gente saindo do acampamento para o encontro da tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Entrando em Rivera, e aí o grande encontro de todas as sedes que nós nos reunimos uma vez no ano. Acho que tem um videozinho aí, talvez. Isso, presidente Benin, ao fundo da foto. Esse é um vídeo. Isso. Então, pode passar. Isso é um vídeo, mas se não der, tudo bem. Percebam vocês quantos representantes de sedes, 4 países, quantas bandeiras estiadas, uma multidão, seguidores de Jesus Cristo. Muita chuva e frio, o culto foi realizado dentro de um centro de convenções, era para ser aí no gramado, o palco foi montado, mas a chuva não parava de cair. Muitos dormindo nos acampamentos. Próximo. Próximo. E aí o culto dentro do centro de convenções Bethesda. Presidente do Paraguai, Uruguai, presidente internacional dos Águias de Cristo, pastor Benin. Presidente Esteban. Presidente Haroldo, que agora está em Londrina. Presidente Elson recebendo uma lembrança.
pastor Fred do Uruguai, que em todo o tempo nos apoia quando passamos por lá. E aí um pouquinho do culto, um minutinho do culto. Talvez seja um vídeo próximo. Isso. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Próximo. Isso aí, pessoas sendo escudadas, novos membros para o motoclube. E aí uma recepção, né? O pão é jogado em cima da mesa e você vai catando o pão da mesa, carne. E no dia seguinte, é um vídeo também, nós partimos para dentro do Uruguai. Por algumas questões diplomáticas, não pudemos passar de 400 quilômetros da fronteira. Nós fomos até o Senhor, até onde o Senhor permitiu. E aí já era dia clareando. Boa parte daquele monte de seguidores de Cristo que estavam no acampamento estava aí. E nós saímos para a missão. Nos pedágios, aonde Deus preparava as almas, nós levávamos a palavra de salvação. Nos postos. E entramos por Quaraí para o Uruguai. E chegamos a Artigas. Fomos recebidos numa igreja simplíssima. Lá nos fundos era o local dividido por panos que nós dormíamos. O pastor, muito simples, mas assim, um homem apaixonado por missões. Fizemos um culto na rua. E aí um momento de louvor. E o presidente Haroldo explicando o que representava o motoclube, qual era o nosso trabalho, os nossos projetos. Uma mensagem do pastor. E aí estamos seguindo para uma outra cidade. Antes visitamos um asilo. Falamos ali do amor de Deus, ministramos a cura sobre os idosos. As pessoas ficaram impactadas. E aí uma oração é um vídeo. Amém. Padre, damos gracias, Señor amado, por esta tarde, Señor. Esta tarde maravillosa que tú nos diste, Señor amado, y aquí nos trajiste, Señor, a este hogar, Señor, estos ancianos maravillosos, Padre, que tú los amas. Gracias, Papá del cielo, por estar aquí. Padre eterno, ahora, Señor, abrimos nuestros corazones, Papá. E aí, na saída, esse homem possesso por demônios, afrontando o presidente do Paraguai, e ele, com voz de autoridade, repreendeu aquele demônio que veio para cima dele. Chegamos à cidade de Salto. Esse é o Rio Uruguai, um calor de 70 graus. Isso é a Igreja Batista do Avivamento, que também nos acolheu. E aí, chegamos um almoçozinho básico e fomos para a Praça 33, na cidade de Salto, falar do amor de Deus. Pensa num calor que dava para ficar em cima da grama, porque ali na calçada estava difícil. E as pessoas foram chegando, e a Lúcia, a esposa do seu Nilton, pregando o evangelho. As crianças, todas impactadas. Seu Nilton sentou lá e tentou falar um castelhano, e o evangelho ele não tem língua, o Espírito Santo é um só. E nesse momento aparece essa menina perguntando se queria tirar foto minha e da Lúcia. E aí eu disse para ela assim: você está no grupo de jovens? Ela falou assim: eu não sei que jovens são esses. Eu falei: nós somos missionários, motociclista. Ela ficou impactada, ela foi atraída, sem uma palavra.
E aí veio o Otoniel, que mora em Salto, fez o plano da salvação para ela, em espanhol, e ali ela recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Olha a posição dela de rendição ao Senhor. E aí fizemos uma oração os três, e fomos para o culto no ginásio Dom Juan. Essa é a nossa equipe, de toda aquela multidão que vocês viram no encontro da Tríplice Aliança. Olha quantos entenderam o chamado e a visão de missão. E aí a apresentação do trabalho também, pelo presidente Haroldo, presidente Esteban do Paraguai, trazendo a palavra. Um pouquinho do culto, é um vídeo. Libre para alabarlo, para gozarnos en el amén. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Con las cuerdas cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre. E aí foto lá na bandeira principal de Salto, e o nosso retorno. E a missão não para por aí. A despedida, por questões diplomáticas, o Haroldo adentrou até a cidade de Mercedes, Paysandu, foram mais 3 cidades e nós precisamos retornar para o Brasil. E aí a Santana do Livramento. E aí nós paramos num posto de combustível e eu e a Lúcia começamos a cantar um louvor. Essa menina chegou e falou: "Ah, vocês são cristãs?" Aí ela: "Sim, somos." Ela: "Meu Deus, eu nunca tinha visto algo igual." Nisso apareceram mais 3 moças frentistas. E a gente já estava de saída, com capacete, tudo pronto, quando umas quis ouvir o plano de salvação. E o Haroldo, com toda a paciência, começou a falar do amor de Deus para ela. Esse é um videozinho. E nesse momento, eu falei para a menina que era cristã: "Você vai ver agora o mover de Deus. Não vai passar um cliente nessa bomba e vai entrar nesse posto para impedir que o reino de Deus avance." E era um posto grande de esquina. Deus fez o trânsito parar e não chegou um cliente ali no posto e o reino dele avançou. Isso aí é numa parada também. Essa menina foi impactada, recebeu a palavra de Deus. E essa recebeu, confessou, voltou para o Senhor, estava desviada e ela ria o tempo todo de tanta alegria. Eu falei: "Não, agora você vai fazer a selfie." Aí na divisa do Brasil com o Uruguai, e na volta o reino de Deus continuava sendo proclamado. Aí em Cruz Alta, retornando, passamos por Tramandaí. O nosso presidente teve um pico hipertensivo, que é normal, né? Muita carga, muita responsabilidade. E dentro da emergência, uma alma para Cristo. Outra alma para Cristo. Já recuperado, outra alma para Cristo. Estamos aí retornando, já em São Paulo, próximo da Serra da Graciosa. Paramos num restaurante, entregue às moscas, não tinha mais cliente. Mas a presença de Deus veio ali naquele lugar. 3 funcionárias se renderam ao Senhor. A rede foi lançada e veio cheia. Passando pela Serra da Graciosa, a irmã do proprietário, a sobrinha dela estava de bicicletinha, eu dei um adesivo dos Águias, e ela falou: "Tia, olha o que eu ganhei." Ela: "Mas o que é isso?" Foi o suficiente para o reino de Deus alcançar aquele coração. E aí, como acontece, né, em todo tempo, moto quebra, moto falha, acaba a bateria. É um videozinho.
tivemos que empurrar a moto do Sr. Newton. São lutas e batalhas, mas Ele sempre nos dá a vitória. E aí uma paradinha para uma água, um café, e o reino de Deus continuava a avançar. E aí nós fizemos uma parada obrigatória nesse restaurante, porque o baú do Sr. Newton abriu e ele acho que perdeu alguma coisa. Fomos obrigados a parar aí e o gerente se rendeu aos pés do Senhor. E eu tinha dito para ele assim, ó, só quero dizer uma coisa, Jesus te ama. Ele falou, você tem o tempo todo, porque eu sou o gerente. Aí não teve jeito. Os funcionários ao derredor também ouviram a palavra de Deus. E Deus, ele tem um compromisso quando nós temos um compromisso com Ele. Aí nessa estrada que se chama Rodovia da Morte, Regis Bittencourt, nós havíamos parado um tempo antes, porque eu olhei para o tempo, eu sabia, eu tinha certeza absoluta que não iria chover. E quando eu falei aqui que Jesus era um homem que vivia em oração, a nossa caminhada de oração tem que vir antes da missão. E nesse dia eu acordei, eu orei ao Senhor, todo mundo começou a colocar roupa de chuva, e o Elson falou, você não vai colocar roupa de chuva? Eu falei, não, não vai chover. E um pouco antes desse acidente, o Espírito Santo falou assim, para e coloca a roupa. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. O Elson continuou, e o Espírito Santo falou novamente, para agora. Aí eu cutuquei ele, eu falei, meu bem, eu preciso colocar roupa de chuva, imagina, né? Nós paramos, eu coloquei a roupa de chuva, mas eu tinha certeza no coração de que não iria chover. Foi o tempo suficiente para essa carreta tombar na nossa frente. Sabe quando você vive guiado pelo Espírito Santo, não pela tua vontade? E Jesus era assim, nós somos discípulos dele. Nós precisamos entender o tempo de avançar, o tempo de seguir. E aí a descida da Serra das Araras, e a palavra de Deus continuava sendo anunciada. E aí na Ponte Rio-Niterói, encontrando amigos lá no fundo, e um detalhe, quando chegávamos ali amarela, vermelha, passamos por um arrastão e um tiroteio. E aí eu peguei o celular rápido, botei o povo para orar. Pelo amor de Deus, ora. E todo mundo perdido, os carros voltando. Que situação pavorosa. Eu nunca tinha passado por uma situação tão pavorosa assim. E aí conseguimos retornar para o Brasil, na contramão, e sair do meio daquele fogo cruzado. Ele tem um compromisso, querido, com você, desde quando você tem um compromisso com Ele. E Ele acredita, e Ele cuida, e Ele zela, e Ele vela o tempo todo por nossa vida. Chegando aqui em Tribobó, é um videozinho. Aê! Os missionários chegando aí! Heróis da resistência! Imagina o corpo todo doído, de quase 3.000 quilômetros rodados na volta. Serviço de entrega, hein? Não é pra qualquer um não, trazer na porta de casa é só o seu Newton. Velho, tio, e aí, que honra, hein? Ei, chegamos, graças a Deus. Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estava tão radiante, tão feliz. Parecia que eu tinha ido ali no Plaza e voltado, sem uma dor, sem nada. Deus é maravilhoso. E eu encerro aqui dizendo um versículo de Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero deixar aqui algo que para mim é muito importante, tendo o apóstolo Paulo como exemplo.
Ele escreve uma carta aos Romanos, que está no capítulo 8, versículo 38, que diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem altura, profundidade, tribulação, luta, guerra, tempestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Cristo que nós carregamos, o Cristo dos águias. Que Deus abençoe a sua vida, que você saia motivado daqui, com colete ou sem colete, a levar o Evangelho do portão para fora da tua casa. Como o pastor falou, o campo missionário mais difícil é dentro da nossa casa. No portão, então, que você tem aquele vizinho encrenqueiro, é difícil fazer missão, mas esse é o reino de Deus. É esse reino que nós precisamos anunciar aqui na terra. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Vamos agora cantar um hino que fala exatamente sobre qual é o nosso papel em representar Jesus aqui na face da terra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você saia daqui motivado, mesmo com lágrimas. Continue semeando, porque você vai colher e vai trazer feixes de alegria. E em breve nos veremos na glória, nos braços do Pai. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir o seu Newton. Seu Newton está aí? Fica de pé, seu Newton, por favor. Gente, seu Newton é aquele senhor ali que vocês estão vendo ali, que só tem 76 anos. E botou a sua esposa, que talvez um pouquinho mais nova, e rodamos aí 17 dias na estrada. E para quem conhece moto, eu rodo com uma 300. Então, assim, não é muito fácil, mas é o que falei para Deus, que se Ele me tirar 300 e me der uma mobilete, eu vou do mesmo jeito. E vou chegar, irmão. Chegar, porque tem uma família andando de pop 100 aí, os caras rodaram a 319, e com o maior prazer. Então, eu falo para Deus, se não tiver a mobilete, tiver uma bicicleta com motorizada, o negócio é fazer barulho. E eu só falo para Deus o seguinte, o tempo é dele, nós não temos nada, né? Então, a gente fala que nós temos. Não, nós não temos nada. O tempo é dele, o dinheiro é dele. Eu só falo para Deus o seguinte, eu estou aqui. Se me der condição, eu vou. E, às vezes, quando a gente não tem condição, a gente tem os irmãos aí, né, Xandão? E mexe para lá, mexe para cá e arruma recurso para a gente estar nessa viagem aí, que, às vezes, a gente mesmo pensa assim, não sei nem como que a gente foi e voltou, e são 17 dias, não é fácil. Foi contado aqui a parte da missão, mas a gente realmente passa por alguns sufocos na estrada, né? Como ela falou, de acidente. A gente estava bem longe de casa, Tramandaí, não lembro quantos km, e realmente fiquei muito ruim. Naquele dia eu fiquei preocupado, achei que eu não fosse conseguir sair dali. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas, a pressão não abaixava, ia de 18 a 16, e por fim eu falei para a médica, não, vou embora do jeito que está, porque senão eu vou, pelo menos não fico aqui dentro. E eu estava num lugar onde estavam os internos, então um deitado aqui, outro deitado ali, a gente não sabe o que tem ali dentro, né, de contaminação, mas a gente está aqui para a honra e glória do Senhor, para adorar o Senhor. E esse louvor ele tem uma letra muito interessante, que ele diz que nós estamos dando sequência àquilo que Jesus começou. Então, irmão, nós, águias de Cristo, vocês que não são águias de Cristo, entendam o propósito que Deus tem para vocês. Amém? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão,
A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, e somos o teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. E enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Diga, nós somos. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. E somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Tá, irmãos, o trabalho que nós fazemos, às vezes as pessoas, os irmãos possam dizer, pô, fica esse monte de moto aí toda terça-feira aí na nossa igreja. Quem são esse pessoal? Tá aí, nosso trabalho, a nossa missão. E eu, certamente, por causa da minha situação de saúde, não posso andar muito. Mas eu falei para eles, eu fico orando antes, durante e depois. Aí começo a agradecer. A gente fica orando pelos irmãos que estão viajando, estão fazendo a missão para longe, fora do Brasil, e tem que ter alguém sustentando as cordas.
Então, esse é o nosso grupo, Águias de Cristo, missionários, que fazemos a nossa obra, a obra do Senhor. E devemos orar pela irmã Rosali, filha do irmão Santana. Ele teve que sair, se ausentar, nosso vice-presidente, teve que se ausentar da igreja agora, que a filha está passando mal. Aí ele se deslocou para casa, falei que nós estaríamos orando por ela. Aí os irmãos lembram da Rosali, orarem por ela. Os irmãos, é por isso que eu falo sempre, bato na mesma tecla. A igreja precisa avançar. Nós não podemos ficar de braço cruzado nos bancos da igreja. Precisamos anunciar a grandeza de Jesus. As vidas estão lá fora clamando, e é responsabilidade de cada um de nós louvarmos, bendizermos e anunciarmos o nome do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Senhor nosso, amor nosso, Redentor nosso, Salvador nosso. Derrama teu poder, a tua graça na vida de cada irmão motociclista, Águia de Cristo. Proteja, Senhor, as suas vidas, aonde eles estiverem com as suas motocicletas, anunciando a grandeza da salvação em Cristo Jesus. Derrama teu poder nas famílias representadas. Que o Senhor esteja com teu anjo protetor ao redor, livrando e abençoando e tirando, Senhor, todo infortúnio diante das situações que as estradas proporcionam. Abençoa a nossa igreja, Senhor, em marcha, que a tua igreja esteja sempre alerta, buscando a tua presença, buscando fazer o ID de Jesus. E nesse mês que nós comemoramos missões, estamos em missões nacionais, a tua igreja possa levantar a bandeira e dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Derrama teu poder, Senhor, na vida de cada um de nós. Abençoa nosso pastor Felipe, a sua família, a sua vida. Continua, Senhor, sustentando a vida do teu servo. E colocamos a vida, Senhor, agora da Rosali nas tuas mãos. Abençoa essa jovem, ó Pai, que estava passando mal, e nosso irmão Santana, e foi de encontro à sua residência para atender ela, e que ele possa estar, Senhor, ela possa estar sendo medicada, sendo atendida, e que as mãos do Senhor, o Jeová Rafá, esteja curando a tua serva. Obrigado por tudo, e receba no teu trono da graça o culto que estamos oferecendo ao Senhor, como prova do nosso amor, da nossa gratidão que temos em Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador nosso. Amém, amém, Senhor. Amém. Igreja, vou convidar a ficar de pé, esse é o último louvor.